subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Meus irmãos, a paz do Senhor, estamos de volta para mais um subsídio da Escola Bíblica Dominical. E nesse nós vamos falar sobre o tema A Lâmpada Arderá Continuamente. É a lição de número 11, de 9 de setembro de 2018. Uma lição maravilhosíssima. O foco da nossa lição é falar sobre o dever do crente em brilhar continuamente, testemunhar continuamente do Evangelho de Jesus, sendo luz do mundo, como o próprio Senhor Jesus disse: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Esse é o foco da nossa lição, e ao longo da nossa lição nós vamos estudar sobre a tipologia do candelabro de ouro. Vamos falar que Jesus é a luz eterna e perfeita, e vamos falar que o crente precisa manter a sua luz brilhando em meio às trevas, brilhando continuamente. Antes, porém, eu gostaria de agradecer a você que já se inscreveu aí no canal Mensagem de Fé e Esperança. Nosso muito obrigado. Você que não se inscreveu ainda, antes de assistir esse vídeo, se inscreva. Também ative o sino para que você possa receber as notificações de tudo que postarmos aqui no nosso canal. Também gostaria de informar você que nós colocamos vários vídeos sobre a nossa festividade, a festividade do Evangélico Panquense, que foi uma bênção, que ocorreu no dia 25 desse mês de agosto, e foi uma maravilha. Os vídeos estão lá no nosso canal, a alvorada, também os trabalhos de ação comunitária. Você vai encontrar vários vídeos que foram colocados e que muito vai ajudar você a melhor se preparar cada dia para o serviço do Senhor. Faça-nos uma visita aí no nosso canal, se inscreva, deixe o seu joinha, comente os nossos assuntos e vamos juntos divulgar o reino do Senhor nosso Deus. Pois bem, posto essa consideração, o nosso texto áureo está no livro de João, no capítulo 8, e o versículo 12, que diz assim: falou-lhe, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andarás em trevas, mas terás luz, ou terás a luz da vida. A nossa verdade prática diz: tal como as lâmpadas do tabernáculo brilhavam continuamente, assim devemos nós resplandecer nesse mundo de apostasia, iniquidades e trevas. A nossa leitura bíblica em classe está em Levítico, capítulo 24, versículos de 1 a 4, que nós não vamos ler, para ganharmos tempo no nosso subsídio. E o nosso primeiro ponto vai falar aí sobre o candelabro de ouro. Didaticamente, o Senhor ordenou o fabrico do candelabro a fim de que os filhos de Israel se conscientizassem de sua prática profética, sacerdotal e real no mundo. Então, o candelabro apontava para uma missão profética, que, como nós vamos ler lá no livro de Atos, era de ser luz para os gentios. Essa era a vontade de Deus para com a nação de Israel, que eles brilhassem a ponto de que as outras nações pudessem se achegar a Deus pelo seu testemunho. É claro, não foi assim que ocorreu. Israel não serviu como luz entre as nações, porque ficou presa no seu próprio orgulho, ficou presa na mediocridade de pensar que a salvação era apenas para eles. Não conseguiram cumprir a sua missão. Mas a missão, a vontade de Deus, que estava estampada nesse utensílio sagrado, era que Israel fosse luz para o mundo. Deveriam ser luz profética, deveria ser luz sacerdotal e deveria ser luz real. A nação de Israel haveria de ser uma voz profética,
haveria de ser uma nação sacerdotal e haveria de ser um povo real, um povo, né, que o seu rei, né, o seu governante, refletisse a luz de Deus. Não foi sempre assim no período da monarquia. Muitos reis, em vez de ser luz em meio a um universo pagão, ele também foi trevas. Né? Tanto os reis de Judá como os reis, né, de Israel foram trevas, muitas vezes, em meio à nação, as nações que já estavam vivendo em trevas. Nesse primeiro ponto aqui nós vamos ver o fabrico do candelabro. Como que foi fabricado o candelabro? O candelabro era um utensílio que ficava no lugar santo, né, na parte esquerda do santuário, e esse candelabro nós vamos ver que ele representava, né, Jesus como a luz do mundo, ele representava o cristão também como luz do mundo, e ele representa a igreja como luz do mundo. Esse candelabro era feito de ouro puro, né, ouro batido. Foram trabalhados por dois rapazes, né, Aholiabe e Bezaleel, né, que foram artífices, né, do tabernáculo. Não só do candelabro, mas das demais peças, né, de todas as peças, né, que foram trabalhadas, né, com ouro, madeira, né, foram trabalhadas por esses dois rapazes, Aholiabe e Bezaleel. O candelabro ele pesava cerca de 35 a 40 quilos, né, de ouro, né, aproximadamente. Né, segundo a determinação divina, né, conforme Deus havia, né, falado, e tudo que há no tabernáculo foi dado sob medida pelo Senhor, o candelabro ele deveria ser feito de ouro batido, né, a mobília, né, de tal forma trabalhada que formava uma só peça, né, com seu pedestal, hastes e cálice, maçanetas e flores. Né? Eram várias, né, peças unidas uma a outras, né, que formavam uma só peça. Né? Um pedestal, né, com as hastes unidas, né, com um copo, né, que na sua parte final, né, servia como uma lamparina, onde colocava o pavio, né, e ateava fogo. Aquele cano, né, cada cano daquele era enchido de azeite, né, de azeite puro, né, para que ao final ali colocasse o pavio e ateasse fogo, né, para reluzir tanto ao dia quanto à noite. As luzes do candelabro, elas não se apagavam jamais. Elas ardiam tanto ao dia quanto à noite. Exceto pelo momento em que era dado a limpeza, que deveria limpar, né, diariamente, trocar, né, o azeite, né, ou renovar o azeite, melhor, né? Assim haveria uma breve interrupção, mas já voltaria a ser aceso novamente, porque o fogo não podia parar de queimar nos pavios, né, do candelabro. Aqui no nosso segundo item nós vamos ver aqui a luz do candelabro. O azeite para as lamparinas foi trazido voluntária e generosamente, né, pela congregação. Era uma doação, né? Constantemente o povo de Israel faziam doações, né, desse azeite puro, né, batido, né, para colocar no candelabro. Né? Nunca era comprado, sempre o povo de Israel, eles traziam como oferta ao Senhor esses utensílios, né, ou esse material, né, para a casa do Senhor nosso Deus. Assim como hoje, muita gente, né, muitos de nós, né, levamos alguma oferta, né, material para a casa de Deus, né, alguém leva uma toalha para colocar sobre a mesa, né, onde se ministra a palavra de Deus, né, leva um relógio para se colocar na igreja, ou outras coisas. Assim o povo de Israel também
ofertava voluntariamente o azeite para colocar no candelabro. É bom dizer que o candelabro também tinha outros nomes. Era chamado de candeeiro, era também chamado de castiçal. Inclusive, quando nós vamos ler no livro do Apocalipse, nós vamos ver que Jesus, ele anda no meio dos 7 castiçais. A expressão castiçal é a mesma que candelabro ou candeeiro que nós encontramos em algumas versões bíblicas. Nós observamos aqui que o azeite, ele não poderia ser moído. Ele não podia ser moído. Se ele fosse moído, ele era desqualificado para tal serviço, porque ele era de qualidade inferior. Ele deveria ser batido, né? Deveria ser um azeite batido, para simbolizar a vida do cristão, que deve ser de comprovada excelência. Não pode ser algo inferior. A nossa vida, o nosso exemplo, o nosso testemunho não pode ser um testemunho fajuto, um meio testemunho. O nosso testemunho cristão precisa ser de comprovada excelência. A nossa vida espiritual precisa ser uma vida de excelência. Jesus, ele falando sobre isso, ele diz que nós somos a luz do mundo, né? Nós somos a luz do mundo. E se essa luz estiver debaixo de um alqueire, debaixo de uma vasilha, Jesus disse, não serve. Ela tem que ser colocada no velador, para que dê luz, para que ilumine a todos que estão na casa. Jesus continua falando sobre a luz, dizendo que não se esconde uma cidade edificada sobre um monte. Assim é a nossa vida. A nossa vida está edificada em lugar alto para iluminar aqueles que estão no vale da perdição, que estão no abismo, né, da perdição. Nosso terceiro item fala aí sobre o seu lugar no tabernáculo. Para quem entrava no tabernáculo, ou no lugar santo, o candelabro de ouro ficava do lado esquerdo da parte sul do tabernáculo. Nessa posição, o candelabro plenamente aceso proporcionava uma visão única e emblemática da glória de Deus. Se por outro lado, lembrava o próprio Cristo, se por um lado lembrava o próprio Cristo, por outro lado, fazia referência à cidade ou a Jerusalém, celeste. Esse brilho, ele deveria brilhar sempre, deveria permanecer ali sempre, deveria permanecer aceso, porque lembrava a cidade de Jerusalém, a Jerusalém celeste, cujas lâmpadas não se apagam de noite. Cujas lâmpadas não se apagam de noite. Pelo simples fato de que não haverá noite. Pelo simples fato de que não haverá noite. Fala que as portas não se fecharão à noite, porque não haverá noite. Quando as lâmpadas estão acesas, estamos em pleno dia. Nunca é dia, nunca é noite para quem está na luz. Nunca é noite para quem está com as lâmpadas acesas. Sempre haverá uma claridade. Sempre haverá uma luz para quem está em plena luz. Sempre haverá brilho. Nunca haverá noite para quem está na luz. Verdade também que não haverá dia para quem está em trevas. Se em plena luz do dia houver um eclipse, por exemplo, o sol parar, à noite ocorrer uma escuridão durante o dia, certamente estaremos em noite em pleno dia. Mas nunca haverá noite para quem está na luz. Que coisa maravilhosa! Essa é uma das lições maravilhosas do tabernáculo. Uma lição interessante é que a luz, à luz do dia ou durante o dia, limpavam-no, provendo o azeite. E quando a noite chegava, ele já estava pronto para reluzir novamente. Assim devemos nós agir em relação ao mundo. Só viremos a reluzir se nos dermos a leitura da Bíblia Sagrada e ao jejum. Essa é a recomendação do nosso escritor, Claudionor Corrêa de Andrade,
né, para que vivamos uma vida de oração e jejum, porque só assim, né, e aí já não é o Claudionor que fala, aí já é mesmo a Bíblia que fala, só assim, né, viveremos uma vida, né, de brilho e de excelência na presença do Senhor nosso Deus. Nosso segundo ponto fala sobre Jesus, a luz eterna e perfeita. Nesse segundo ponto ele vai falar sobre Jesus como a luz do mundo, a igreja como luz do mundo e cada um de nós como luz do mundo. Primeiro, Jesus como luz do mundo. Jesus disse, eu sou a luz, né? Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andarás em trevas. É claro, quando Jesus fala que é a luz do mundo, ele está falando que é a luz maior, a luz única e necessária para a salvação do homem. Né? Só em Cristo nós podemos ter a luz eterna para a nossa salvação. Né? Só em Cristo nós podemos alcançar essa perfeição. Ele disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andarás em trevas. Depois, os comentadores vão falar sobre a igreja como luz do mundo. O próprio Jesus disse, vós sois o sal da terra, vós sois a luz, né, do mundo. Agora, quando Paulo escreve aos Filipenses, ele já não diz que somos luz, ele diz que somos astros. A necessidade hoje é mais do que uma luz de candeeiro, aquela que ficava no lugar santo. A necessidade agora é de expandirmos a nossa luz, né? A luz não é apenas mais aquela luz que precisa brilhar no tabernáculo de Jerusalém. A luz agora, ela precisa brilhar no mundo todo. A igreja é chamada para brilhar no mundo todo. Por isso que o Paulo vai dizer que nós somos astros numa geração corrompida, né, num mundo corrompido. E depois ele vai falar sobre o crente, né, como luz do mundo, né, de forma individual. E aqui ele traz o exemplo de Estevão, né, que quando estava morrendo apedrejado, a Bíblia diz que o seu rosto brilhava. Né, o rosto de Estevão brilhava, mostrando que ele era luz no meio daquela geração corrompida. Né? Ele era luz, né, para aquele povo que estava vivendo totalmente em trevas espirituais. No nosso terceiro ponto, o nosso comentador vai falar aí sobre o tema mantendo a luz brilhando continuamente. Ele diz que a fim de brilharmos continuamente, é imprescindível que estejamos ligados a Cristo, né, que é a oliveira verdadeira. Para falar sobre isso, o comentador vai lançar mão ao texto de Zacarias, capítulo 4, versículos de 1 a 3, né, que fala de duas oliveiras, né, das quais o azeite descia, né, diariamente, né, sobre o castiçal, e para que a nação de Judá, né, pudesse ter brilho, que a nação de Judá pudesse brilhar. Esse é bom entendermos que o momento em que o profeta Zacarias está falando é o momento do pós-exílico, né, quando o povo de Judá havia retornado do cativeiro babilônico, a qual havia passado, né, muito tempo, né, 70 anos para mais, né, havia passado do cativeiro babilônico, contando também com o período em que eles viveram entre os medos e persas. Agora eles estão voltando para Jerusalém e o momento é um momento difícil, é um momento de trevas espirituais, um momento difícil, um momento de recomeço, onde precisavam da luz do Senhor, né, onde precisavam de orientação do Senhor, né, para fazer uma restauração espiritual. É nesse momento que aparecem duas lideranças maravilhosas, né, das quais o povo de Israel, o povo de Judá poderiam se inspirar para o seu fortalecimento espiritual. Era Josué, o sumo sacerdote, e Zorobabel, que era governador, né, de Jerusalém. Agora, é interessante que, quando falamos, né, da nossa lâmpada brilhar continuamente, nós não falamos necessariamente, né, da necessidade de uma liderança espiritual, né, se bem
que isso é muito importante, mas nós falamos da necessidade diária de recebermos o azeite de Cristo, que é a verdadeira oliveira. O azeite de Cristo que desce continuamente sobre as nossas vidas, fazendo-nos brilhar continuamente nesse mundo tenebroso. Nosso segundo item aí, ele vai falar sobre a nossa comunhão fraternal. Vai falar do candelabro, né, como símbolo de comunhão fraternal. Você observou no livro, né, de Levítico, quando fala da fabricação do castiçal, eram muitas coisinhas que estavam ligadas umas às outras, uma pecinha parecendo maçã, né? Aliás, no livro de Levítico vai chamar exatamente de maçã, uma pecinha com formato de amendoeira, e várias pecinhas ligadas umas às outras, né, de forma que essas pecinhas eram unidas, né, bem ligadas, e jamais o azeite poderia vazar entre uma pecinha e outra, porque ela estava bem unida, bem colada uma à outra. Assim é a vida do cristão. Cada cristão, né, tem uma finalidade no reino de Deus. Cada cristão tem um trabalho no reino do Senhor. Mas estamos unidos em um mesmo propósito. Aqueles que cantam, aqueles que pregam, aqueles que tocam, aqueles que fazem diversos outros trabalhos na obra de Deus, mas estamos unidos em uma só peça, o candelabro. Estamos unidos em um só propósito, ser sal da terra e ser luz do mundo, para a glória do nome do Senhor nosso Deus. Jesus, quando fala sobre a luz do mundo, ele diz, vós sois a luz do mundo, assim brilhe a vossa luz, né, para que os homens vejam as vossas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Observe que o propósito da luz não é glorificar a nós mesmos. Né? O nosso propósito como luz do mundo não é glorificar a nós mesmos, mas sim glorificar ao nosso Pai que está no céu. E apenas estando unidos com os irmãos, nós podemos glorificar o nosso Pai que está no céu. Se não houver união entre os irmãos, se não houver união na igreja, entre os servos e as servas do Senhor, jamais poderemos manifestar a luz de Cristo. E é bom lembrarmos o Salmo de número 133. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Assim como cada detalhe do candelabro estava unido um ao outro, assim nós cristãos estamos unidos uns aos outros em amor, unidos uns aos outros em espírito, unidos uns aos outros no propósito da glorificação ao nome do Senhor nosso Deus. Por fim aí nós temos o nosso testemunho diário, né? E aqui ele vai dizer que nosso testemunho cotidiano não deixa de ser uma expressão profética, pois de forma veemente protesta contra o pecado. Né? Lembremos-nos que o candelabro era adornado por figuras de amendoeiras, na qual brotava a luz gloriosa, ou nas quais brotava a luz gloriosa. E a figura da amendoeira que aparece no castiçal é uma figura que aparece de forma proposital, porque a amendoeira é a árvore que é chamada de por ser a primeira a florescer no período da primavera. A primeira árvore que floresce é a amendoeira. Jesus com isso está dizendo que nós precisamos florescer, precisamos dar flores e manifestar a glória do Senhor, nosso Deus. Pois bem, a nossa lição de hoje, ela falou basicamente sobre a nossa necessidade de ser sal da terra e ser luz do mundo. Mais especificamente, a luz do mundo, é claro, porque estamos tratando sobre o candelabro. E é bom lembrar para você um corinho que era cantado há algum tempo atrás, até hoje algumas igrejas ainda gostam de cantar,
que diz assim: minha pequena luz nas trevas, vou deixar brilhar, vou brilhar, vou brilhar. Satanás não apagará, vou brilhar, vou brilhar, vou brilhar. Que Deus ajude para que eu e você possamos brilhar como luz nesse mundo tenebroso. Até um próximo vídeo, em nome de Jesus. Se Deus quiser, fique com Deus até lá. Amém. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e também comente sobre ele. Se você gostou do conteúdo, se inscreva em nosso canal. Você também pode ver outros vídeos que aparecem aí na sua tela. Que Deus abençoe você.